E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre FIDE Álvaro Aranha. Tudo bem, Álvaro? Tudo bom, Felipe? Um prazer estar falando com você aqui. Legal, prazer é meu. O Álvaro hoje é um treinador extremamente conhecido no Brasil, mas só para citar um pouco dele como jogador, ele é mestre FIDE, tem duas normas GMI, já teve 2,355 de rating, foi duas vezes campeão paulista, tem um vice-campeonato mundial juvenil de duplas ou por equipes? Por equipes, eram 4 jogadores, 2 meninos e 2 meninas no Rio de Janeiro em 99. Pois é, e outros, claro que outros resultados, né? Tem mais algum título que te orgulhe, que não está nessa lista? Tem dois que eu gosto muito. Eu fui campeão da categoria especial do Clube de Xadrez São Paulo, que é um torneio muito forte, e eu era uma zebra, né? Uhum. No de 99, e eu ganhei o São Paulo Open, a categoria sub-2 e 300, que também é um torneio bem forte, e eu gostei muito. Assim, foi um torneio que inclusive foi a única vez na vida que eu reuni toda a minha família na premiação, por coincidência, que o torneio atrasou e tal, Uhum. e a gente tinha combinado de comer uma pizza, e eles foram obrigados a ir lá no Benjamin Constant esperar, e foi a única vez que eu reuni toda a minha família num torneio de xadrez, então foi especial para mim. Foi uma torcida forçada, mais ou menos. Isso. Tá certo. Vamos começar então. É claro que eu queria depois fazer umas perguntas para você como treinador, que o pessoal tem muito interesse, mas vamos começar você como jogador, né? Como é que foi o primeiro contato com o jogo? Então, uma história bastante curiosa. Eu era fanático por jogo de futebol de botão. Minha mãe me levou para comprar os presentes de Natal, né? Acho que eu tinha 10 para 11, já não acreditava mais em Papai Noel. E minha ideia era comprar 5 jogos de botão, que cada um ia ganhar 5 itens lá em casa. E chegando na papelaria só tinha 4 itens, né? E eu vi um tabuleiro de xadrez que eu não fazia a mínima ideia de como se jogava, mas achei bonito. E fiquei enchendo o saco da minha mãe para ela comprar. Ela falou que eu não sabia jogar, blá, blá, blá e tal, mas comprou escondida, né? E aí eu ganhei de Natal, meu pai me ensinou as regras, e aí comecei a jogar, e eu sempre fui muito competitivo, então aí num primeiro momento meu desafio era tentar ganhar do meu pai. E meu pai pode jogar, mas quando ele queria que eu fizesse algum favor para ele, você faz isso que eu jogo uma partida com você, né? E aí acabou que eu acabei gostando do jogo. Um amigo dele, que era um ex-aluno, que é médico, que gostava de xadrez, quando soube que eu gostava de jogar, me deu xadrez básico, me ensinou notação, e aí, depois de eu ver Morphy contra Duque de Brunswick, com paixão instantânea, e daí, como diz o tal, eu estava infectado pelo vírus do xadrez, esse vírus, no caso, bom, né? Uhum. E daí, dali para frente, eu não consegui mais viver sem. Ah, legal. Então, bom, você teve um contato muito cedo com um livro bastante famoso, que é o Xadrez Básico, né? E aí, depois Sim. disso, você frequentou algum clube? Você tinha Não, alguma não, aula? Como é então, que funcionou esse aí, passo? aí a coisa foi assim, né? Eu tinha 11 anos, e aí na escola eu descobri alguns amigos que jogavam, entre eles o Vinícius Marques, que virou mestre internacional depois, a gente começou a jogar junto, né? Uhum. E ele fazia torneios na escola, e eu me achava, porque eu e ele éramos os melhores da escola, e eu achava que eu era muito bom, né? Até que um dia a gente teve a ideia de ir no clube de xadrez São Paulo. Eu fui sozinho jogar um torneio ativo, né? E Quantos anos achava você que tinha? eu tinha 11. Eu achava que já ganhava do meu pai, ganhava do pessoal na escola, que ganhava do computador. Naquela época tinha aqueles computadores de tabuleiro que meu tio me emprestou e tal. Achava que eu ia ser campeão do mundo fácil. E aí, na primeira rodada desse torneio que eu vou no Clube de Xadrez São Paulo, eu pego o Roberto Watanabe, né? Mas joguei achando que ia ganhar e tal, porque eu era muito bom, né? Uhum. Só que aí foi dura a realidade. Eu fui até muito bem, eu fiz 2 em 5 nesse torneio, Uhum. que porque eu sabia na época foi absolutamente sensacional. Mas eu saí decepcionado de lá porque eu não ganhei o torneio. Ganhei o Aron Corrêa, que na época tinha acabado de jogar a Olimpíada de Novi Sad em 1990, né, pelo Brasil.
Mas aí, enfim, aí o Clube de Xadrez de São Paulo virou minha segunda casa e meu passatempo nas férias era ficar estudando os livros lá da biblioteca, né? E aí eu acabei conhecendo o Helder Câmara, que dava o Lance do Mestre e aulas de domingo lá. E assim, também foi uma paixão à primeira vista, porque ele era um cara que assim, muito cativante e sabia muito xadrez. E aí já não lembro da minha vida sem o xadrez ser a coisa mais importante. Eu acho que eu queria perguntar bastante sobre essa sua conversa com o Helder, porque infelizmente é um mestre que a gente não vai poder entrevistar. Mas só isso, esses livros quem já foi no Clube de São Paulo sabe que tem uma coleção enorme de livros lá. Tem um ou outro que você gostou muito, que você acha que te ajudaram nessa época? Tem sim. Eu era fanático por livros de torneio, né? E lá tem de tudo, né? Eu posso dizer que até os 18, 19 anos, assim, eu estudei xadrez fanaticamente e o meu progresso foi muito bom. Eu tinha o rating só atrás do Leitão, né, da minha idade. Mas e eu era tão fanático que, por exemplo, lá tinha um livro do Torneio de Nova York 24 comentado pelo Alekhine, mas estava caindo aos pedaços, né? Então, o que eu fiz? Eu tenho até esse caderno aqui. Eu passei todas as partidas nesse caderno, ou seja, eu ia à tarde lá nas férias, copiava o livro e passei para o algébrico, do descritivo para o algébrico. Eu comecei com xadrez básico, e no começo o descritivo eram quase todos os livros, né? Mas aí eu passei para o algébrico, e esse livro eu passei inteiro, com os comentários do Alekhine num caderno, né? Que deve estar aqui na minha bagunça. Então, isso mostra como eu era muito dedicado. Hoje, quando eu vejo, até os meus 19 anos, quando aí a vida levou para outros caminhos, assim, eu me dediquei muito, assim, muito mesmo. E consegui, através dessa dedicação, acho que chegar onde eu podia naquele momento. Depois, da frente, foi, assim, a cabeça dividiu muito, e aí eu acho que eu lamento de não ter a maturidade que eu tenho hoje, que eu poderia ter aproveitado muito melhor para estudar e tudo. Mas, em termos de livro, eu vou para citar o Nova York 1924, eu li inteiro e acho que me ajudou muito nesse primeiro momento. Bom, é um clássico sem dúvida, né? Agora, sobre o seu convívio com o Helder, né? Primeiro, assim, como é que era a interação de vocês, assim, como é que seria as aulas, não sei se era bem aula, ou era um curso que dava para muita gente, e também o que você poderia falar um pouquinho sobre a vida dele, que eu acho que enfim, claramente é um jogador muito importante do xadrez nacional. Não, então, o Helder, ele foi o grande responsável, eu acho que por eu ter virado um profissional de xadrez, por ter me apaixonado pelo xadrez, porque quem conviveu com ele sabe que ele exalava amor pelo xadrez, né? Eu nunca tive aula particular com ele. O que acontecia, assim, ele dava o Lance do Mestre aos domingos no clube, ele dava uma aula antes do Lance do Mestre no clube aos domingos, mas ele tinha uma turma que ele chamava a turma da Achanté, né? Uma turma de amigos que ele dava aula, e era só para adultos. E eu fiquei contente, eu no clube comecei a ter resultados, ele via o quanto eu gostava de xadrez, e eu fui a única criança que ele deu aula na época, né? Depois, muitos anos depois, ele deu aula para o César Metsubo e para o irmão do César, o Otávio, né? Mas depois o Diamante mesmo fala muito bem dele, que ele deu aulas na hebraica, mas eu era a única criança que ele permitiu na turma, então foi muito legal. O único problema é que era de segunda à noite a aula, e meu pai e minha mãe tinham dificuldade para me buscar ali na República muito tarde, então a aula começava às 8h30 da noite e ia até 11h30, depois eles iam tomar café ali no Floresta. Uma pena eu não ser um pouquinho mais velho, porque eu ia ter assim, aproveitado tanto, né, essas conversas e tudo, mas eu ficava até 10 da noite, depois eu tinha que ir embora, infelizmente. Mas aprendi muito. Uma coisa que ele influenciou muito, que acho que me fez muito bem, que na época eu não gostava tanto, ele estudou muitos finais, né, com a turma e comigo em particular. Eu acho que o ponto forte do meu jogo são os finais, e foi graças a ele, né? E falando da carreira dele, ele foi bicampeão brasileiro, né?
um jogador muito, muito forte, e ele jogou várias Olimpíadas pelo Brasil, teve o privilégio de enfrentar o Bob Fischer no primeiro tabuleiro, teve uma partida famosa com o Petruccic, que ele teve próximo de empatar, né? E ele também teve a contribuição para a teoria de aberturas, ele criou a defesa câmara, que ele não gostava, mas muitos chamam de defesa brasileira, né? Que é 4 e 5, cavalo F3, dama E7. Eu pude homenagear ele em 2007, quando eu ganhei uma partida na defesa câmara, no Continental da Colômbia. Eu lembro que ele ficou muito feliz com a homenagem. Inclusive, eu fiz uma pequena pesquisa nas partidas dele, né? E eu acho que um lance que pode ser um dos lances da vida dele foi jogado no Campeonato Brasileiro de 1954, contra o Valdemar Santa Cruz, onde ele emprega a defesa câmara e ele ganha com um lance dama por F2, que é muito bonito, que, assim, é difícil a gente ter certeza, mas seria um candidato para ele falar para você como o lance da vida, né? Então, eu acho que nessa partida ele emprega uma ideia que é dele, ele é um cara muito criativo, ele, além de xadrez, gostava muito de samba, era compositor, ele falava que era enxadrista, compositor e poeta, né? Ele falava. Então, era um cara multifacetado e assim, com vários talentos, né? Eu acho que, assim, um cara que você conseguiria ficar falando muitas e muitas, muitas horas, e ele falando sobre assuntos diferentes, e com muito conhecimento, um cara muito culto, amante dos livros, isso ele passou para mim, né? Ele tinha muitos livros, inclusive no final da vida dele, ele deu vários livros dele para mim, né? E, enfim, eu só me arrependo que essa época de pandemia faz a gente pensar muito sobre as coisas, e na vida a gente acaba convivendo com pessoas que a gente gosta muito menos, por muito mais tempo do que pessoas que a gente gosta tanto, como foi o caso dele, que fez tanta diferença para mim. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria convivido muito mais com ele, né? E eu lembro que, pelo menos, eu pude homenageá-lo aí na última vez que a gente analisou junto, o Igor Cadillac, né, que é mestre FIDE, quase mestre internacional e um dos grandes talentos. Eu ganhei uma defesa câmara do Igor Cadillac na última rodada do torneio João Braga, e tinha sido sugestão dele eu jogar a defesa câmara, e a gente analisar por várias horas, saímos, tomamos um café, enfim. Devia ter feito mais desse programa enquanto eu pude aproveitar, né, mas infelizmente ele morreu no começo de 2016, e a gente estava até um pouco afastado, porque ele estava doente, eu não sabia, ele não contou para ninguém, enfim, eu fiquei sabendo que ele estava doente por ele mesmo, uns 5 dias antes dele vir a falecer, e fiquei contente que, através de um amigo, eu soube pelo menos que ele viu a norma que eu fiz em Florianópolis, e que tinha ficado muito contente, mas foi uma perda muito dura, e até hoje tenho muita saudade dele, assim, é uma coisa doída, mas fica a lição, conviver enquanto podemos com quem a gente gosta, e dar a importância às pessoas que a gente ama e que influenciam a nossa vida. Não, com certeza. Eu gosto muito de perguntar sobre livros, né? Você sabe de algum livro que ele gostava muito, assim, que... Tinha o livro de cabeceira dele, o livro, assim, o Helder, eu esqueci de falar uma coisa muito importante, ele era um especialista em finais de torre, e ele mesmo fazia questão de falar isso, né, que ele se considerava, e muitos consideram o maior especialista em finais de torre do Brasil, e o livro de cabeceira dele era o livro do Smyslov, de finais de torre, que é um livro sensacional, e no fim da vida ele era muito fã do John Nunn, livros que eu nem gosto tanto, que são aqueles livros que mostram todos os finais, então ele tinha finais de torre, aquele que tem todos os peões, peão de A, B, enfim, era um fanático por finais de torre e composições. O compositor favorito dele era o Kubel, e, enfim, nas colunas dele, falando uma coisa que até esqueci de citar, as colunas são tantas coisas, né? Nas colunas dele eram absolutamente espetaculares no Diário Popular, né, que depois virou Diário de São Paulo. Ele sempre colocava um problema de composição, isso era outra coisa que me ajudou muito. Essas composições que ele colocava
em aula que eram muito legais, e para citar, ele escreveu 3 livros, né? Um chamava Diagonais, que foi o primeiro, o que eu gosto mais, porque tinha zero influência do computador. Depois ele escreveu Caíssa, e por último ele escreveu um livro de 100 crônicas de xadrez, são acho que 50 crônicas dele, 50 que era um grande escritor também. O Helder, para mim, das melhores didáticas, assim, e minha vida hoje é totalmente focada no meu lado treinador. E eu vejo muita influência do que ele, de várias coisas que ele falava. Então, eu acho que eu consigo, eu tenho conseguido, através desse trabalho como treinador e como professor, seguir um pouco desse legado que ele deixou, com alguns ditados, algumas... Ele falava do lance soviético, né, que era colocar uma peça que não está jogando para jogar, que hoje o Agarhard popularizou usando o conceito de qual a sua pior peça e põe para jogar, né? Ele falava soviético, como para ele os soviéticos eram os melhores do mundo. Ele falava, você pode ver, a partir dos soviéticos, eles sabem de escola, né? Eles colocam primeiro todas as peças para jogar, depois eles começam a jogar, né? Então, é um conceito super atual e super útil, que eu sempre usei e sigo usando. Enfim, é tanta coisa, teria que ter uma entrevista só para falar dele, para fazer justiça, né? Mas, falando do livro, eu tenho certeza que ele aprovaria essa escolha do livro de cabeceira dele, que é o livro do Smyslov de finais, que foi junto com o Levenfish. Muito bom. Bom, isso claramente ajudou na sua formação, né? Até esse período, você falou de 18, 19 anos, né? Que você deu, enfim, talvez a dedicação caiu bastante, né? Esse período até 19, você falou que você estudava na mesma escola que o Vinícius Marques, era da categoria do Leitão, né? Essa disputa era algo importante para você? Assim, você mesmo já falou que é competitivo, né? Como é que funcionava? Então, uma coisa curiosa, né? Infelizmente, eu joguei 2 campeonatos brasileiros só na minha vida, né? Joguei em 1996, que foi o ano que era o ano difícil da categoria, que era 78 e 79. Pra você ter uma ideia, ganhou em primeiro o Giovanni, em segundo o Leitão, né? Eu acho que eu cheguei em terceiro nesse. Mas, enfim, para você ter uma ideia da dificuldade, no mesmo ano, o Leitão, que era vice-campeão brasileiro, foi campeão mundial, sub-16. E o Giovanni chegou em quinto. Acho que nunca mais vai acontecer na história, isso aí. E o outro brasileiro que eu joguei já era o meu último ano de sub-20, isso é uma lamentação que eu tenho, porque eu acabei classificando para o Mundial, o Benares ganhou, fiquei em segundo, acabei jogando o Mundial Juvenil, que foi uma experiência fantástica, mas que eu estava absolutamente despreparado para aquela experiência, porque eu não tinha ideia do que era jogar um campeonato mundial. Isso tudo aconteceu porque quando eu era estudante, né, eu estudava no Colégio Bandeirantes, meu pai coordenador de matemática, aí várias vezes eu ganhava o Campeonato Paulista, eu tinha um rival que era o Rodrigo Atf, né, que do ano 79 também, se não me engano, 79 e 80. E eu acabei até classificando no Sub-20, eu classifiquei ganhando dele na última, no Campeonato Brasileiro em Brasília. Mas aí o que aconteceu? Eu ganhava o Campeonato Paulista, mas meu pai não deixava eu faltar em aula, então eu não podia jogar o brasileiro porque, enfim, era bolsista, meu pai professor do Colégio Bandeirantes, então, assim, eu ganhava o Paulista e não ia para o brasileiro, porque eu sou de uma época que, inclusive, você precisava classificar para jogar o Campeonato Brasileiro. Né? Então, infelizmente, joguei só esses 2 brasileiros. Quando eu jogava o tanto de categoria, eu ia muito motivado, e assim, o período, eu lembro, os torneios eram em fevereiro, os campeonatos paulistas, então eu estudava muito em dezembro, janeiro, calhava de ser as férias, então, nesse período eu me dediquei muito, né? Mas, infelizmente, joguei pouquíssimos, ainda bem que eu tive a chance de, no último ano do Sub-20, jogar o Mundial Juvenil em Yerevan e joguei o Campeonato Mundial por equipes que você falou no Rio de Janeiro, que a gente ficou atrás da Polônia, mas infelizmente joguei muito menos brasileiro do que eu gostaria de ter jogado, né? Eu entendo a situação do meu pai e tal, mas se eu soubesse que minha vida ia ser o xadrez, com certeza teria feito muita diferença eu ter jogado campeonatos brasileiros e outros mundiais. Eu me lamentei muito de ter jogado o meu primeiro mundial na última chance, porque eu tenho certeza que se eu tivesse outra oportunidade, sabendo que eu ia enfrentar, eu teria aproveitado muito mais e muito melhor. Apesar que o torneio duríssimo e foi muito legal, né? Para você ter uma ideia, eu achei
quarto nesse Mundial, né, jogando em casa. Então, mas foi muito legal a experiência. E eu gostava muito dos torneios de categoria, sempre gostei de competir, mas infelizmente não tive muitas chances. Como eu falei, joguei só 2 brasileiros, o que é raro se comparado com os meus amigos. Sim, sem dúvida alguma. Aí, provavelmente na época de faculdade, imagino ter uma esfriada, talvez, nos estudos, talvez outros interesses. Então, aí é que eu falo hoje, assim, com a experiência de hoje, né? Quando você tem 19 anos, você começa a ter outros interesses, aí, enfim, as meninas. Mas hoje eu vejo que dava para ter equilibrado tudo muito mais, né? Eu perdi muito tempo na minha vida fazendo coisas meio inúteis, assim, tipo, gastei muito tempo com televisão. Quando eu morei em Marília no ano 2000, era balada toda noite. E a gente ficava jogando só torneio de ping. Morou eu, o mestre FIDE Luciano Maia e o João Janda, que era outro jogador aqui de São Paulo. E era uma época que, puxa, a gente podia ter estudado muito xadrez, mas faltou maturidade ali, né? E aí eu passei um limbo ali, que, assim, eu estava fazendo faculdade de jornalismo, gostava muito, e só que aí em 2002, através do Vinícius Marques, eu conheci os irmãos Jukemura, que, enfim, eu pretendia, assim, nunca pensei em ser profissional de xadrez, nunca pensei sobre o assunto, né? E o Roberto Jukemura, que é meu grande descobridor, me deu a oportunidade de dar aula para os meninos, era um jeito de eu começar a ganhar um dinheiro, mesmo fazendo faculdade. Eu morei em Marília no ano 2000, como eu falei, foi um ano improdutivo, assim, de muita festa e pouca produção. Em 2002, eu comecei a dar aula de xadrez, já dava aula no Bandeirantes uma vez por semana, e comecei a dar aula particular dos irmãos Jukemura, e aí foi o grande começo onde eu me achei, né, onde eu vi que eu gostava de fazer aquilo, de preparar os meninos, de estudar os adversários, e aí eu achei uma grande paixão, até maior do que jogar xadrez, que era fazer os outros melhorarem no xadrez, né? E aí, muito rápido, eu consegui fazer eles campeões paulistas escolares, né? O Leandro foi campeão brasileiro na frente de Evandro, de Quintiliano, era da categoria deles, né? E assim, um talento, um competidor nato, né? E aí começou a minha carreira como treinador, ainda assim, fazendo uma observação, eu poderia ter, paralelo a esse foco nos meninos, de prepará-lo, eu morava sozinho em Osasco, o Roberto me emprestou o apartamento que era dele para eu ficar mais perto, eles moravam em Alphaville, eu dava aula todos os dias para eles, né? E eu podia ter estudado muito mais, assim, xadrez, e eu me arrependo eu comecei a ganhar um bom dinheiro, assim, já estava claro que eu ia viver de xadrez, e eu parei, assim, o tempo que eu não estava preparando aula ou dando aula para eles, eu ia jogar blitz na farmácia de um grande amigo que chama Jorge Uê, né? Ficava assistindo televisão, então aquele trabalho duro que eu fiz na adolescência, eu deixei de fazer isso, eu lamento, porque eu tinha muito mais tempo do que eu tenho hoje, por exemplo. Hoje eu maximizo, eu fico o tempo todo que eu posso estudando xadrez e vendo coisas e tudo, mas a parte do foco como treinador, que foi minha grande descoberta, eu segui perdendo muito tempo aí na fase dos 20 e poucos anos, cabeça também desfocada e tudo, em outras coisas, mas a mensagem que eu falo para os meus alunos é aproveitar, né? A gente ama xadrez, estudar xadrez para a gente não é uma tarefa, uma obrigação, e sim um gosto, e enfim, eu acho que isso é um conselho. Mas aí, na verdade, foi o grande salto da minha vida, porque aí eu virei um treinador, peguei gosto pela coisa, e até hoje eu estou com 41, né? Essa história aí já vão quase 20 anos, e aí eu me achei. Pelo menos foi uma coisa muito importante para mim. Eu não sei como é que seria minha vida se o Roberto não tivesse apostado em mim, e nem eu sabia se eu queria ser um treinador de xadrez, mas eu me descobri, e aí
enfim, achei o meu norte, né, Aham. que eu amo fazer e é o que O, eu... antes um pouco de conversar mais sobre a sua parte de treinador, né? Só para finalizar, assim, quem acompanha você sabe que nos últimos, não tão poucos anos, mas você Sim. teve uma evolução, conseguiu duas normas de mestre nacional, né? Essa última fase sua, vamos dizer assim, como jogador, é uma busca sua pelo título? Você tem se esforçado, tem conseguido estudar? E por último, assim, quando você terminar, se você pudesse falar qual que seria a escolha do seu lance da vida, aí depois a gente vai para a parte de treinador. Ah, legal. Não, então, eu acho que eu tô, na verdade, eu me sinto no meu auge como jogador, né? Fez muita diferença. Ano passado, na verdade, assim, uma norma de mestre nacional valeu, a outra que eu fiz em Concórdia, por questões de regulamento, não valeu, né? Mas eu tive um ano muito bom, ganhei um match do Herman pelo Campeonato Paulista, eu me sinto no auge como jogador, né? Infelizmente, depois de fazer minha norma no Rio de Janeiro, eu tive uma excursão para a Europa não muito bem sucedida, o que foi até estranho, porque eu me sentia jogando muito bem, mas eu acho que outra coisa que eu, assim, acho que é uma dica, né? Essa viagem que eu fiz para a Rússia em 2019 foi totalmente uma mudança de patamar para mim, em termos de entender como estudar, o que estudar, e eu me sinto como jogador e como treinador no meu auge, né? Infelizmente, essa pandemia aí tirou vários planos que a gente tinha de todos nós, né? Claro. Mas, enfim, eu me sinto no meu melhor momento nas duas carreiras, né? No final do ano passado, um dia antes da gente viajar para o Rio de Janeiro, o Cauã Marques, que é meu aluno, ia comigo, né? Ele foi o único brasileiro que ganhou o Sul-Americano e virou mestre FIDE, então isso foi uma conquista da minha carreira de treinador. E na semana seguinte eu faço a norma de mestre internacional no Rio, e o plano era ir para a Espanha, eu ia jogar 2 torneios, e o plano era fácil, fazer norma em um, chegar no rating em outro, né? Eu estava com 2.340 no rating, enfim, parecia tudo muito bem planejado e claro. Infelizmente, às vezes Deus a caíça, quando a gente acha que está muito bom, ela põe a gente no devido lugar, Uhum. e eu vi que o nível de oposição na Europa, principalmente os indianos, novinhos ali com rate muito baixo, jogam com você sem medo nenhum, né? Isso é uma diferença aqui em relação ao Brasil, jogam para te ganhar a todo momento, então foi uma experiência bacana, mas muito dura, porque eu andei vários passos para trás em termos do rate, mas estou super animado. Depois joguei o torneio de carnaval, que fui muito bem, empatei com o Sup, ganhei do César Metsubo, ganhei mais de 30 pontos de rating e me senti muito bem para dar sequência a isso, mas infelizmente a pandemia parou, né? Quanto ao lance da vida, eu, assim, ao contrário de alguns que são muito bons, dos que você entrevistou aí, que não sei, o lance e tal, eu já pensei você me conhece, né, Filipão? Eu sou um otimista, né? Eu pensei umas 5 partidas que mereceriam, né? Não tenho um problema de autoestima, não, com as minhas partidas. Mas eu pensei em duas, né? Por um motivo foi muito especial, que foi minha primeira vitória contra um grande mestre, foi contra o Neuris Delgado em 2004, um torneio que minha irmã estava internada, e foi um torneio muito difícil para mim jogar. E eu lembro o Matsura eu estava triste, ele falou, não, você tem que jogar solto o torneio, já que você está jogando, não tem medo de arriscar. E uma partida nem foi boa a partida, mas foi muito especial, porque eu ganhei do Neuris Delgado, que já era um grande mestre muito forte, na época representando Cuba. E uma coisa curiosa desse lance é que na Mega Base não tem o último lance, que dá lá que ele abandonou o lance 40, e quem não é um jogador de xadrez com alguma força não vai perceber que eu tenho um touro por H6 cheque, que eu vou dar mate nele em 3, 4 jogadas, né? Então muita gente, se eu ganhar essa partida no tempo, eu fico muito bravo, né? Sua primeira vitória contra um grande mestre, e como eu lance 40 das pretas e para a partida, muita gente acha que eu ganho no tempo, mas não ganhei. Mas só um detalhe, se você realmente tivesse ganho uma partida de tempo do Neuris, talvez tivesse sido um feito ainda maior, mas ok. Tem isso, né? Mas nenhuma chance disso ter acontecido. Quem conhece o Neuris, bom, quem conhece xadrez vai ver que naquela posição ganhando imediatamente, né?
E quem conhece o Neuris em particular vai pior ainda. Acho que vai ser a única partida na vida que ele perdeu no tempo. Mas como é um lance só e assim a partida nem foi tão boa, eu decidi pela partida decisiva na minha primeira norma de mestre nacional contra o grande mestre Andrés Rodrigues, que era o campeão do Floripa Open 2015. Eu ganho dele uma partida bem interessante, um holandês complicado, entra no final touro e cavalo contra isso, que é um dos meus finais favoritos, e eu tenho um peão passado em D6 e grande vantagem. E o lance que eu gosto muito nessa partida não é o arremate, mas é um lance G4, que eu prendo o rei dele tem problemas de rede mate, eu estabilizo um cavalo em H5, depois esse cavalo volta para F4, ele tem uma debilidade em E6, e acho que G4 é o lance que consolida a minha vantagem, e a partir dali, eu não fiz todos os lances mais precisos, mas acho que eu ganhei com autoridade. E uma curiosidade, assim, geralmente as partidas decisivas não são boas, mas as duas normas de mestre nacional que eu fiz, tanto essa partida contra o Andrés, quanto contra o mestre alemão Van Bolo, eu joguei boas partidas muito boas, assim, onde eu consegui meio que dominar meus adversários durante toda a partida, e foram partidas de começo, meio e fim. Então, espero que a terceira norma seja assim também. Eu não gosto de emoções, ficar perdido e virar e tudo, né? Então, esse G4 com o Andrés, acho que foi o lance já numa posição muito vantajosa, mas que eu consolido essa vantagem e minimizo os riscos. Quem conhece o André sabe o quanto ele é liso, né? Para escapar ele até se orgulha disso, de ganhar muitas posições onde ele está perdido. E então teve uma importância esportiva pela norma, ter ganho de um grande mestre, né? Se eu tivesse empatado, segundo o Kaiser, que era o árbitro, eu tinha boas chances de ganhar na última fase a norma, mas Floripa, quem joga sabe, são 10 rodadas, mas nos dois torneios, curiosamente, eu fiz a norma com uma rodada de antecedência, no Floripa na nona e no The Champion ano passado na oitava. Então, que é um ótimo sinal, claro. Né? Foi muito bom, muito bom. Não preciso dizer que eu perdi a 10ª e depois perdi a 9ª rodada. Depois de fazer a norma, as comemorações sempre vêm, e no dia seguinte é difícil você se readaptar. Né? Sim, não, sem dúvida. Não, bacana, teremos um vídeo sobre o G4 contra o Andrés. Agora, sobre a sua carreira de treinador, é claro que o pessoal sempre quer saber dicas e não sei o quê, mas também os professores também querem saber dicas, né? E a questão é, você começou, sei lá, 2001, 2002, a carreira de treinador, também 2020. O que você vê, você como professor, o que você acha que você evoluiu nesse processo? Tinha algo que você fazia melhor? Você mudou a maneira que você vê algumas coisas? Como é que funciona todos esses anos de evolução? Não, com certeza, assim, se o Álvaro de 2020 pudesse conversar com o Álvaro de 2002, eu não tenho dúvida que eu teria muitas coisas para falar para ele, né? Uma coisa que eu sempre gostei e fui bom é a preparação individual, né, contra adversários específicos. Eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, com os Juquemuras, eu lembro que uma coisa que impressionava o Roberto é como, às vezes, através de uma preparação específica de abertura, na época, os computadores eram muito menos desenvolvidos, né, mas eles algumas vezes conseguiram ganhar de adversários que a gente sabia que eram muito mais fortes, né. Então, por exemplo, uma situação que me marcou foi uma preparação que eu fiz do Leandro Juquemura contra o Fernando Hasegawa, que era o grande destaque da época e aluno do Peliquet e tal. A gente preparou um gambito letão, que é uma defesa que nem é boa, mas que eu sabia que ia tirar o Hasegawa do tipo de jogo que ele gostava, né? Enfim, ele era melhor que o Leandro na época em todos os... Foi logo no começo que eu comecei a dar aula para o Leandro, então ele era melhor em quase tudo. Então, a minha ideia era tirar ele da zona de conforto dele e com essa surpresa, tentar uma partida tática onde o Leandro, a gente estudou bastante, estivesse bem preparado e essa diferença de experiência, inclusive, o Hasegawa já era tricampeão brasileiro, fosse amenizada pelo efeito surpresa e pelo tipo de posição.
Então, isso é uma coisa que eu sempre fiz bem e gostei, né? Preparação de aberturas específicas eu, ao contrário da maioria dos treinadores, eu sempre dei muita importância para a abertura, porque eu achava que você tinha que ter uma posição decente para poder colocar suas qualidades para trabalhar. Se você saísse muito mal, não teria como, né? Então, isso é uma coisa que eu era uma particularidade minha, né? Eu lembro que o Peliquet, que era a grande referência na época, sempre falava da importância dos finais e ele trabalhava muito mais essa parte do que as aberturas. Então, uma coisa um tanto polêmica, que a maioria até hoje fala que tem que trabalhar muito mais os finais do que o resto, né? Agora, depois que eu comecei a estudar como os russos trabalham, né? O que eu cheguei à grande conclusão, e se eu soubesse disso lá atrás, teria me ajudado muito como jogador e como treinador, é impressionante como eles conhecem finais técnicos, ou seja, dependendo da estrutura, que tipo de peça tem que sobrar, a avaliação das trocas de peças, né? No xadrez a gente joga com as peças que sobram no tabuleiro. Então, me impressionou muito como meninos muito novos, eu vi, por exemplo, uma partida de um menino lá, uns 10 anos no máximo, né? E ele jogando, ele tá com um ataque super promissor, e aí ele troca todas as peças e entra num final onde ele tem uma vantagem clara, assim, mas provavelmente ele teria mate, né, naquela posição. Nem sei se o treinador dele ficou contente ou não com o que ele fez, mas ele transpôs para um final e ganhou um final com uma autoridade absurda, assim, do outro, né? E provavelmente o outro estava preocupado em levar mate e tudo, mas simplesmente parecia um veterano jogando, né? E aí, principalmente na escola Botvinnik, que eu me aprofundei mais no material deles, eles têm 5 livros lá, onde eles dizem que esses livros são usados para a formação de um mestre em xadrez, e aquela é a formação básica, e depois o cara vai treinar seus talentos, suas características melhores, mas todos têm essa formação básica. Então, eu acho que faria muita diferença, Filipão, uma formação básica do que é importante, entender finais típicos, trocas de peças, para depois desenvolver as características pessoais de cada um. Acho que isso, se eu tivesse visto isso em 2002, eu seria um treinador muito melhor. Tá, mas se eu não perguntar quais são esses 5 livros, vão me crucificar e acho que com razão. Não, mas esse é material exclusivo deles, tá? O Laranja está em tratativas para traduzir para o português isso, inclusive eu seria o responsável. Nem sei se isso eu podia falar no ar, mas pode deixar. Assim, o material da escola do Botvinnik, tá? Então, óbvio, eles têm na Rússia uma chamada Blacklist, que são os livros que na época da União Soviética eram livros obrigatórios, são 33 livros, né? Muitos a gente conhece, traduzidos, por exemplo, os tomos do Botvinnik, o livro do Razuvaev sobre o Rubinstein, que é um livro que só tem em russo e em italiano, eu tenho a versão em italiano. Enfim, eles têm uma lista extensa de livros, mas esses 5 tomos que eu estou falando são livros específicos que treinam partes específicas do jogo. O coordenador deles lá me mostrou, né? O treinador principal deles chama Stanislav Novikov, é um grande mestre de seus 2600, e é o cara responsável pelo trabalho, né, com a garotada, e eles também têm especialistas. Então, por exemplo, vai um cara lá na terça-feira trabalhar, um especialista na defesa francesa. Então, alunos que o treinador lá acha que a defesa francesa tem a ver com o estilo, vão fazer essa aula, né? E é tudo muito bem. Eu acho que a organização lá é uma coisa muito diferente, a importância que se dá ao xadrez muito diferente. Pra você ter uma ideia, num domingo que fomos visitar a escola Botvinnik, 900 crianças jogando xadrez pensado e anotado durante o domingo todo lá, né? Eles dão muita ênfase ao xadrez clássico. Então, não tem muito como dar errado, né? Porque eles fazem tudo tão caprichado e tão certinho que... Mas esse segredo, assim, a avaliação dos finais e a avaliação das trocas de peças. Eles sabem que finais eles querem cair,
e que peças deve trocar e que peças deve manter em cada estrutura, posições onde é melhor trocar uma torre e manter a outra, enfim, essa parte técnica deles é muito, muito boa. Então, não é que eles estudam final, como a gente sempre ouvi falar aqui, né? Eles começam pelo final. Eles, não finais teóricos, né? Apesar que eles têm um trabalho de finais teóricos, mas entender que peças devem sobrar em cada tipo de estrutura. Então, é um trabalho muito associado com as estruturas de peão e troca de peça e aonde você quer chegar. Então, eu até no curso que eu dei sobre a escola russa, eu usei como modelo Giri, que pouca gente sabe, mas ele é russo de nascimento, né? E se formou lá, e ele com 10 anos, eu citei isso para você, ele cita uma partida naquela estrutura famosa da francesa clássica, do cavalo de D4 contra o bispo de D7, ele falou, não, aqui ele tinha 10 anos, e aí ele fala que, ele comentando a partida, fala que ali ele estava tranquilo, porque ele conhecia a partida Sutancan e Tartakover. Aí perguntei para você, perguntei para o Crico, perguntei para o Fia, para o Diego, né, se ninguém conhecia a partida, e ele estava tranquilo, porque ele conhecia Sutancan e Tartakover, que ele tinha aprendido nas aulas que ele tinha tido na escola, né? Então, isso eu acho que é um bom exemplo da diferença do menino de 10 anos de lá para cá. E, recentemente, vendo o match dos jovens talentos do Brasil contra a equipe sub-10 da Rússia, né? Eu vi isso muito claro nas partidas, assim, nos finais, os meninos, nos finais técnicos e nas trocas de peças, os meninos russos sobressaíam muito. Desde junho eu tenho aplicado muito do que eu vi lá, posições e tudo nas escolas que eu dou aula, e eu acho que isso ajudou muito ao desenvolvimento dos alunos. Inclusive, tenho a pretensão de dizer que, por exemplo, o Cauã, que foi campeão sul-americano, eu não tenho dúvida se beneficiou desse material que eu trouxe de lá e tenho usado nas minhas aulas. Interessante. Se você quiser falar um pouquinho do seu projeto na escola, porque a gente vê no Brasil, talvez as cidades ou lugares que está tendo algum destaque, talvez, na formação de jogadores, tem muito a questão de grupo, né? De alguma maneira ter um professor, um grupo de alunos. Como é que funciona e qual que é a importância de realmente você estar dentro do meio e não ser um lobo solitário nos estudos? Então, voltando lá atrás, do que você perguntou lá atrás, né, no Clube de Xadrez eu tinha minha turma, né? Então, hoje na era da internet isso parece meio estranho, mas era muito legal ir no sábado lá, estudar xadrez antes do Blitz, jogar o Blitz, depois ficava jogando a Australiana. Entrevista do Giovanni para você, e eu me identifico muito com o que ele falou, né? Você está no seu grupo de amigos, né? Então, no Augusto Laranja, a gente tenta replicar. Assim, eu sempre, antes de ir para a Rússia e tudo, sempre gostei muito de ler o que eles escreviam e tudo, né? E o formato dos Palácios dos Pioneiros, onde haviam training camps, por exemplo, na escola do Botvinnik, na escola do Smyslov, depois o Kasparov entrou na escola do Botvinnik como treinador e formou, por exemplo, o Kramnik, né? Ajudou a formar o Kramnik. Então, esse formato de um grupo forte, com estudo forte, né? Com aulas boas e intercâmbio forte entre eles, eu acho que é o grande segredo para o progresso. A gente vê isso no Augusto Laranja, onde eu dou aula, que enfim, o Gustavo, que é o dono, é um aficionado de xadrez e um admirador da cultura russa, né? E quando eu falei para ele do modelo que eu pretendia implantar, né? A gente, em 2014, a ideia dele era que em 5 anos a gente criasse uma hegemonia no brasileiro, e acabamos criando em 3, que foi até surpreendente a rapidez da coisa, né? O formato funciona muito bem, um grupo forte, aulas fortes, intercâmbio forte. Acho que isso é muito provado se você vê os exemplos ao longo da história, né? Por exemplo, Blumenau, que é uma cidade de referência também na categoria de base, antes com o Renan Levy, a Regina, agora com o Neulis, eles têm um grupo de meninos muito fortes, que são amigos, viajam para jogar juntos, estudam juntos, jogam blitz juntos, e isso, de maneira muito mais organizada, é o que eles têm na Rússia. A gente tem aqui de uma maneira mais solta, e eu estou tentando exatamente fazer isso, né? Amarrar essa nossa espontaneidade com algo mais organizado, uma formação global
que faça com que os nossos meninos sejam mais completos, que eu acho que falta cultura enxadrística no geral. A gente não tem uma escola brasileira de xadrez. Por exemplo, a Argentina, eu acho que, através do PANO, criou-se uma escola argentina de xadrez. Aqui, pelo Brasil ser um país continental, aí surge um menino no Rio Grande do Sul, outro no Maranhão. O Cauã, por exemplo, é do Maranhão, né? Veio para São Paulo, mas o Leitão, por exemplo, surgiu lá no Maranhão. Você não vem para São Paulo, é difícil de desenvolver, né? Porque faltam torneios. Então, eu acho que o fato do Brasil ser um país continental dificultou isso, né? Se tivesse todo mundo aqui concentrado em São Paulo, por exemplo, Milos, um super jogador, um super conhecedor de xadrez, ele poderia tranquilamente fazer uma escola brasileira de xadrez, porque ele é um cara que sabe muito, e uma coisa que eu acho que pouca gente cita é a importância dele como treinador. Todos os grandes jogadores do Brasil, praticamente, Leitão, Giovanni, você, enfim, todo mundo em algum momento estudou com Milos. Só que assim, para quem não é daqui de São Paulo é difícil, né, de ter essa oportunidade. Então falta um método, né, aqui no Brasil, e acho que isso a gente tenta fazer no projeto do Augusto Laranja. Eu sigo o método russo, né, que eu aprendi lá, e ia fazer um ano agora em junho, né, que eu estou aplicando. Infelizmente a pandemia que atrapalhou isso, mas a ideia é fazer o tipo de treino que eles fazem lá, né? Infelizmente, o Brasil, por ser um país continental, é mais difícil a aplicação desse, de ter um método, de reunir os grandes talentos, né? E tomara que isso um dia mude, que tenha uma academia da CBX, por exemplo, onde eles tragam os melhores jogadores, ou um projeto privado, né? Onde se reúnam os grandes talentos das categorias de base para fazer um treinamento intensivo e corrigir as deficiências, né? Porque eles trabalham muito com a análise das partidas dos garotos e uma prescrição para cada um que é diferente, né? Esse aqui, ele falha no cálculo, então ele vai fazer isso, isso e isso. Esse calcula muito bem, mas estrategicamente ele falha. Então, eu acho que esse é o caminho para fazer um trabalho de excelência na formação de jovens talentos. Legal. Esse é o cara que, querendo ou não, é um beneficiado, é alguém que se tira muito proveito, que está nesse meio, né? Mas como você falou, no Brasil é um país continental, oportunidades desiguais. O que você... Mas pelo menos tem uma coisa que... claro que não é todo mundo que tem acesso, mas tem uma coisa que ajuda bastante, que é o acesso à internet, né? Sim. O menino que está num lugar muito afastado, não tem sequer xadrez na cidade dele, o que você recomendaria para ele? Claro que, de novo, seria muito bom ter alguém para exatamente falar os defeitos dele, falar o que ele tem que trabalhar, seria o ideal, mas não é um cenário realista para todo mundo, né? O que você recomendaria, por exemplo? Tem algum livros em português que você recomendaria? Para quem consegue falar outras línguas, algum outro, em inglês ou espanhol? Ou além dos livros, né? O que mais poderia ter? Então, hoje a internet democratizou muito o acesso ao bom material, né? Mas como você disse, no mínimo, o cara tem que saber o que é o bom material. Então, por exemplo, nos livros antigos em português, o livro do Smyslov é absolutamente espetacular, onde ele analisa suas partidas de forma muito clara. Ele é um jogador muito universal e muito cristalino. Então, esse é um livro fácil de conseguir e que todo mundo deveria ler, né? Tem o inconveniente da anotação descritiva, né? A editora Solis lançou os 2 tomos do Alekhine em português, acho que seria uma sequência do livro do Smyslov e o livro do Alekhine, né? Que é um outro grande analista e um grandíssimo jogador. Então, estudar os grandes jogadores, eu acho que não foge disso, né? Como eu falei da Blacklist, a Blacklist tem muitos livros que são as coletâneas dos campeões mundiais, de preferência analisadas por eles, né? Então, em português, eu diria que o livro do Smyslov é o primeiro, né, para a gente começar. Recentemente, lançaram um livro de estratégia absolutamente espetacular, que é o livro do Sakaev e do Landa, né, que vou até pegar aqui, para pegar o nome do livro, até mostrar o livro aqui para vocês. Não sei se... Eu não sou bom de... Isso, aí tá bom.
Então, ele chama o Manual Completo do Xadrez Posicional. E esse livro é muito parecido com o que eles fazem na Rússia. Inclusive, o que deu origem a esse livro foi várias sessões que o Sakaev fez com jovens talentos russos, né? Então, ele cobre uma variedade muito grande de temas, só tem em inglês, infelizmente, né? E no final de cada capítulo, porque o livro tem um espaço limitado, ele cita várias outras partidas para o cara procurar, né? Hoje, com a internet, a gente consegue achar todas as partidas. Então, eles são 2 tomos, e acho que ao longo desses 2 tomos ele vai ficando cada vez mais difícil. Ele coloca número de estrelas, que é muito legal, uma coisa que eles fazem lá também, para você entender a nível de dificuldade do problema. E esse é um livro, acho, moderno e muito bom para a formação estratégica. Claro, tem muito de tática também, né? Mas a ideia é, através de abordar vários temas estratégicos, tornar um jogador familiar com todos os temas estratégicos importantes, né? Então, acho que em português o livro do Smyslov seria o primeiro para começar, e sobre estratégia, esse livro do Sakaev, eu acho, aliás, os 2, né, eu acho absolutamente espetaculares. O volume 1, que é o pretinho, é um pouco mais básico, ele fala que trata sobre abertura e meio jogo, mas, na verdade, ele dá uma ampla noção dos temas estratégicos que você precisa saber para passar de um jogador em desenvolvimento para um jogador forte. Uhum. Tá, não, já é claramente um começo. Além de livros, assim, o garotinho ali no interior vai ter um tabuleiro, talvez consiga acesso a esse livro. O que ele consegue tirar da internet, você acha? Porque a internet é um mar de coisas, né? De tudo quanto é tipo e qualidade. Eu acho que, assim, existe muita informação. O grande desafio é você saber garimpar o que é bom, o que é ruim, que tem muita coisa ruim na internet, eu fico impressionado. Lógico, tem coisa boa também, né? Mas eu vejo cada um falar cada bobagem, aí o cara dá azar, ele investe um tempo para estudar xadrez e pega algo que vai mais atrapalhar do que ajudar, isso é péssimo, né? Mas, por exemplo, apesar de toda essa pandemia de engenheiros que a gente tem na internet hoje em dia, você estuda uma abertura, você poder praticar essa abertura com jogadores do mundo todo, é uma coisa super positiva. Então, acho que, por exemplo, no Chess Tempo, ele tem exercícios limitados para fazer. Então, aí ele vai treinar o cálculo dele, se acostumar aos padrões, né, de mate. Isso é muito importante, você ter os padrões na sua cabeça, né? O Carlsen fala que a grande diferença dele para os outros, eu até acho que o caso dele é um caso até mais específico, que não é só isso, mas o número de padrões que ele gravou na cabeça dele, seja de ideias estratégicas, ideias de abertura, mates típicos, que isso é muito importante, eles fazem muito. Eu tenho um material, falando da escola russa, né, o material do curricular deles é espetacular. Esse eu tenho até, não sei se adianta mostrar, porque está tudo em russo, mas eles gravam muitos padrões de mate, assim, então, repetição de temas. Então, no final da formação do curricular do cara, que são 2 anos, são entre 6 e 8 anos que existe o xadrez curricular na Rússia. Isso foi uma coisa que me surpreendeu, porque achei que os caras tinham xadrez na escola toda, mas a ideia deles é que com 8 anos o menino já sabe se gosta de xadrez e o professor já sabe se ele tem talento. Então, ou o menino vai por si procurar uma escola para se desenvolver, uma escola específica de xadrez, ou o professor já indicou ele para a escola porque ele tem talento. Então, e eles trabalham muito a questão dos temas de mate, das figuras de mate, muito, né, nesses 2 anos. Então, isso é uma coisa muito importante. Esse menino aí que não tem acesso a um treinador particular e tal, no começo ele vai treinar muita tática e tentar assimilar os temas de mate que ele vai buscar nas partidas. Como eu falei lá dos russos, eles sabem que final eles querem chegar, um passo até anterior ele já gravou na escola normal dele os temas de mate, as figuras de mate que ele vai
conseguir imaginar na cabeça dele e, através das figuras de mate, chegar, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Ele vai treinar tática, né? E para isso, como você falou, tem a ferramenta do Chess Tempo, o chess.com para jogar e treinar tática também, né? Essas duas receitas não vão fazer mal para ninguém. Mas isso acompanhado de estudar os grandes campeões, que ele vai conseguir material na internet, em PDF, em PGN. Hoje é só questão de garimpar. Então, estudar as partidas dos campeões mundiais, tentar assimilar o maior número de padrões possíveis, seja primeiro de exercício de tática, de mate duplo, mate da gaveta, enfim, e praticando, né? Fazer um repertório de aberturas. Tem muitos vídeos de abertura na internet. Um erro que eu queria, você como meu amigo já sabe, que eu acho que eu fiz muito durante a vida, eu estudei muito xadrez de forma contemplativa, admirando o que eu estava estudando. E como treinador, e depois de ver o que eu vi na Rússia, eu entendo muito claro que se você não interagir com a partida, tentar parar e tentar entender o que você faria e depois comparar com o que o cara fez, esse estudo contemplativo vai te dar 30% do benefício do que o estudo interativo e ativo faria. Então, ver vídeos ajuda, mas desde que você interaja com o vídeo. Então, num momento crítico, como você faz nos lances da vida dos jogadores, que é muito legal. Vou parar aqui, vocês tentam solucionar essa posição, depois vocês voltam. Então, não estudar xadrez como quem vê um filme, né? Estudar xadrez tentando interagir, tentando se colocar na partida, no lugar do cara, para poder se beneficiar desse estudo. O estudo contemplativo ajuda, porque você ganha cultura, mas você não assimila tanto, né? Então, e no tabuleiro, de preferência, porque a gente vai jogar os torneios quando a pandemia voltar, e até hoje antes, os torneios para valer são no tabuleiro, tá? Então, essa é uma outra dica para a garotada. Não se enganem com os resultados de internet, com o que acontece na internet, porque o que vale é no tabuleiro, e daqui a alguns meses, quando passar essa pandemia, ninguém vai lembrar quanto de rating vocês tinham no Lichess, e sim o que vocês vão fazer no xadrez clássico, ao vivo, né? E estamos com saudade disso, né, Felipão? Sem dúvida, sem dúvida. Vou botar uns lances na planilha, né? Eu queria fazer só uma... Eu sei que você também gosta muito de ler livros. Eu sei que é sacanagem, você gosta de listas longas, mas eu quero um livro que você mais... Eu não vou falar que mais aprendeu, mas que você mais gostou de ter lido. Eu acho que o volume 2 da coletânea do Botvinnik, vou aproveitar aqui e mostrar para o pessoal, que eu sei que nem sempre... Aqui atrás vocês podem ver, tem bastante, tudo livro, né? E tem mais nos armários aqui, ó. Esse livro aqui chama Estratégia 2, é o volume 2 da coletânea de partidas do Botvinnik. Eu acho que é o livro que eu mais aprendi. Eu li 3 vezes ele, e também como superstição aí, a gente sempre... Eu lembro o Periquet me falando uma vez que ele fez a norma de mestre nacional dele, a definitiva, quando ele estava lendo o livro do Lasker, né? E você acaba pegando um carinho especial pelos livros que você está lendo quando você teve os grandes sucessos, né? Você, por exemplo, eu sei que ganhou o Brasileiro Juvenil em 2005 com 9-9, quando você estava lendo os 2 primeiros tomos do Kasparov, se não me engano, né? E quando eu fiz a minha primeira norma, eu estava lendo o livro do Rubinstein, do Razuvaev sobre o Rubinstein, e quando eu fiz a segunda norma, eu estava relendo pela 3ª vez esse livro do Botvinnik, né? E assim, é óbvio que a gente tem muita coisa inédita para ler, mas eu acho que depois de passado um bom tempo, você tem outras lições e outras impressões sobre um livro que você já leu. Uma coisa curiosa, no livro do Smirin, ele conta que ele leu 21 vezes, né, o Zurich 53, que é outro livraço, né? Então, esse livro do Botvinnik, o volume 2, que eu tenho usado no Augusto Laranja, inclusive, esse aqui é livro obrigatório lá na Rússia também, o volume 2 que abarca o auge da carreira do Botvinnik, quando ele foi campeão mundial em 48,
E os anos 40, em geral, que para mim foram o auge dele, os comentários dele são muito didáticos e muito precisos, tem muito pouco furo de cálculo também, o que é impressionante, que mostra o capricho dele. Então, eu ficaria com o tomo 2 do Botvinnik como o livro... se eu tivesse que falar um livro, seria esse. Eu li muita coisa, mas esse é o melhor livro que eu acho que já foi escrito sobre xadrez. Ah, legal. Não, eu sei que esse assunto é polêmico e é difícil escolher um, mas que bom que você conseguiu chegar numa espécie de... Só para citar um que pouca gente conhece, foi traduzido para o inglês recentemente, que vale a pena. Eu tenho ele em russo e em inglês. O melhor livro, segundo o Kasparov, que ele leu, foi o do Mundial de 48, escrito pelo Keres. Eu sei que você leu também. E todos os meus alunos que leram gostaram muito também. Eu adorei o livro, ele é muito didático, muito bem escrito. E é o do Kasparov, por exemplo. Esse aí foi traduzido recentemente para o inglês, então acho que vale a pena quem tiver a oportunidade e conseguir ler em inglês ou russo, ler esse livro também, que é o Mundial que, inclusive, o Botvinnik ganhou. Né? O Alekhine havia morrido em 46 e o Botvinnik se torna campeão mundial num torneio dos 5 melhores jogadores da época, em 1948. Esse eu gostei bastante também. Bacana. Bom, agradecer a presença, mas se você quiser deixar uma última mensagem, algo que você queira falar? Não, agradecer, assim, a oportunidade de estar falando com você. Eu sou fã da série aí. Se há alguma coisa que a pandemia trouxe de bom é esse tempo para você poder fazer essas entrevistas, esse resgate histórico do xadrez brasileiro, seja pela importância dos jogadores, dos treinadores. Eu me diverti muito com a entrevista do Peliquian, que é uma referência para todos nós treinadores brasileiros. Foi muito legal ver a entrevista da Tatiana, que assim, é minha contemporânea, ela é de 79 também, e convivi bastante com ela, e ela fala coisas muito legais, e que possa seguir, e com certeza vai ser um material aí histórico para o xadrez brasileiro, alguém como você, com seu conhecimento, que está cada vez entrevistando melhor, que isso vai ficar gravado e vai ser a memória do nosso xadrez, o que é muito importante, e aproveitar as lendas enquanto elas estão aqui para contar as histórias, né? O Mário Biava, sensacional também, enfim, além de todos os grandes mestres que você entrevistou, acho que uma das poucas coisas boas da pandemia é essa série que você está fazendo, porque realmente está difícil para todos nós, mas, enfim, nós enxadristas ainda conseguimos, através do xadrez, ter uma válvula de escape, ainda como você disse, nada se compara a anotar um lance na planilha, né? Eu não vejo a hora de estar num torneio com meus amigos e a gente papeando, tomando aquele café, né, que a gente toma sempre antes das partidas, aquela tensão, e acho que a lição que fica a gente nunca sabe o futuro, então tentar aproveitar as oportunidades quando a gente tem e não desperdiçar nosso tempo. Já falei sobre isso na entrevista. Se o seu sonho é virar mestre, grande mestre, não perca tempo com coisas que não têm importância, e estudar xadrez é tão gostoso. Então, para os jovens talentos, estudem e aproveitem para desenvolver todo o seu potencial, para não chegar lá com 50 anos e falar, pô, será que se eu tivesse estudado... Você estudou tudo que você pôde, aí você está com a consciência tranquila. Você chegou onde você podia, fiz tudo, então não ficaram arrependimentos, né? Então, agradeço aí a oportunidade e sou um fã da série e tomara que você faça muitas outras entrevistas e vou seguir acompanhando. Bom, muito obrigado pelas palavras, Alvinho, e é isso. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e até a próxima. Tchau, tchau, Álvaro. Até mais, pessoal.